deveria entrar no período de hype, meus consagrados. Você vê que a hype foi quebrada pelo autor, porque praticamente é proposital a transformação do Asta ter sido mostrado? Sim, porque era aquela jogada clássica, fiz a hype, criada, todo mundo no próximo capítulo vai ver a transformação nova, só que acontece que eu não mostrei, porque eu só vou mostrar na batalha final. Mas nem vai ter batalha final, quando o Asta chegar vai ter acabado a batalha e Spade vai estar safe, porque o autor colocou um problema na seleção dos cavaleiros reais que irão atacar, invadir, se infiltrar. Ele colocou o cara que é mais poderoso de todos, o cara que vai salvar o reino inteiro, o cara que foi o herói, o cara que não foi reconhecido pelos cidadãos de Clover e o V-Just tirou o título dele. Estamos falando de Burrard II. Acontece que este homem, isso mesmo, este homem vai salvar Clover, gente. Não Clover, né? Clover hurt todos os reinos, né? Porque praticamente a Tríade Negra tá acabando com tudo, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Acontece que o autor colocou ele. E colocando ele, não vai ter Asta. E o Nonin precisou treinar. Foi agora, nem precisava ir. Quem dirá no zero? Por conta de que o cara tá indo com tudo. Você vê a face desesperada dele porque ele sabe que vai roubar o protagonismo. Então, poxa, Tabata, você acabou com a hype. O cara vai salvar geral lá. Mas, para todo caso, vamos ver o show que o Seiken vai dar, porque possivelmente eu já sei porque ele foi introduzido e eu vou dizer minha opinião aqui no vídeo. Mas então, acredito que Harowardo Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Black Clover, onde irei falar sobre o capítulo mais recente, o capítulo de número 273. Um capítulo que foi fascinante e criação de hype, porque a gente vê mais uma relação genuína do Nahato com Asta, o que eu achei bem legal. É um fato, o Nahato tem muito o perfil de personagem que pode ser morto, digamos que nessa invasão que vai ocorrer, ainda mais porque ele não tá indo com full power, então eu acho que ele pode apanhar um pouco, ele pode utilizar-se do modo união, mas acontece que o Grimódero aparentemente é o seu Akuma principal. Então eu não duvidaria que ele ficasse no estado grave numa batalha contra a Tríade Negra. Eu já estou adiantando fatos do que eu acredito que vai acontecer, mas sobre isso a gente só vai ter certeza realmente quando ocorrer para daí a gente afirmar, não é mesmo? Para todo caso, ainda assim, eu achei interessante, porque se o Grimódero não vai estar lá, por qual motivo seria? Isso mesmo, Nahato deixou ele como parceiro de treino para o Asta aperfeiçoar e polir o modo união com Uribe, que não foi mostrado nesse capítulo, algo clássico, porque para criar hype só mostra o quão poderoso é. O Nahato disse que realmente a antimagia agora está em outro level, é o patamar, é o trunfo que pode acabar com qualquer adversário. Afinal, o Asta não precisou encostar no Nahato para desmaterializar o modo união dele, ou seja, aguenta aí, Dante da Tríade Negra, porque você vai apanhar, por mais que tenha ficado o dobro de força, segundo o que foi mostrado. Já que começamos a falar de Dante, acredito que é interessante de ressaltar um ponto dele. Aparentemente, ele e Zeno são irmãos, mas não de sangue, segundo minha opinião, e sim de criação como Asta e Yuno. Por conta de que é muito mais fácil, digamos que, ser uma relação de criação, de carinho, afeto, respeito, admiração, ao meu ver. E a gente não sabe muito de detalhes a fundo da Tríade Negra, da origem de seus personagens. A gente sabe o que moldou o Dante a querer causar toda essa rebelião, mas a gente não sabe realmente se ele tinha irmãos, a gente não sabe se ele salvou o Zeno e daí, a partir daquele momento, ele se tornou o irmão dele, como ele pode ter um carinho de irmão mais velho pela própria Megícola, ou melhor dizendo, desculpe, Vânica quer dizer. Então, a gente não sabe ainda, é tudo mistério, mas aparentemente a gente vê que a relação deles, seja sanguínea ou de criação, é de irmãos, e isso é muito interessante pela fala do Zeno, porque eu acredito que num possível confronto entre Asta e Dante, se Asta vencer facilmente Dante e o mesmo for derrotado, eu acredito que aí o verdadeiro boss da Tríade Negra vai surgir, que é o Zeno, que aparentemente ainda tem um poder desconhecido, que a gente não conhece, porque a gente não viu ele nem utilizar-se de 70% do poder dele. Então, temos que ficar cientes disso, porque é um ponto interessante. E devemos lembrar que ele conseguiu selar o Yami. Tudo bem, foi um ponto desprevenido, mas ele conseguiu selar. É um ponto que deve ser ressaltado, além do V-Just. Mas, para todo caso, acredito que, tendo ressaltado isso, tem vários outros pontos que eu quero falar sobre o capítulo, até do modo união do Asta, que eu vou querer falar mais enquanto eu apresentar o capítulo como ocorreu, porque foi um ponto mega interessante e engraçado. E para todo caso, esse capítulo, do início até o final, ele foi muito bom, porque ele é criação de hype. É preparação, digamos, se aquele confronto. A partir dos próximos capítulos, a gente vai ver que a invasão ocorrendo e um monte de sequências de luta acontecendo. Porque se realmente for todos esses cavaleiros se infiltrar,
se prepara, porque vai ter muita luta até o Asta voltar. Mas você vai entender o que eu quis dizer agora até o final do vídeo. Então eu acredito que vamos falar sobre Black Clover e seu capítulo mais recente, que deveria ficar conhecido como A Preparação Está Feita, rumo à invasão que irá ocorrer em Spade para salvar todos que lhes são importantes. Começando a falar uma impressão geral em torno de algumas cenas que eu acho importantes no capítulo de Black Clover, vamos logo ao início. Vemos que nosso querido Zeno entra no quartel-general, no laboratório, perguntando: "E aí, Ratos, como é que está meu irmão?" E acontece que é respondido que ele está bem, os preparativos estão sendo todos efetivos, com sucesso, ele ficará muito mais poderoso do que antes, até mesmo. E acontece que a partir desse momento, vemos que nosso querido Dante, da Tríade Negra, mostra um sorriso esperançoso, um sorriso de querer se divertir, de querer conhecer os mesmos sentimentos que ele teve na batalha contra Yen Sukehiro. Ele quer provar mais uma vez desse gosto, enfrentando algo formidável, ao ponto que ele fala: "Eu quero lhe enfrentar novamente, garoto." Relembrando, vocês lembram da primeira batalha que ocorreu contra Dante e Asta? Agora veja a mudança de olhar que ele tem para o Asta, que estava por incompleto e havia feito um acordo. Agora Asta está em um outro patamar. Imagine quando ele vai ver o resultado do Asta melhor do que o esperado. Então é interessante listar isso. Para todo caso, vemos que o cientista que está fazendo os experimentos é o mago de Diamond. Isso é interessante porque mostra que a área de estudos científicos de Diamond acabou indo para o Spade, ou alguns magos foram, ao ponto que ele fala que ele tem raiva do Mars ter meio que o expulsado ou algo parecido, mas é referente ao arco quando foi focado em Diamond, se eu não me engano. E a partir desse momento vemos que basicamente ele acaba feliz por conta de que assim ele foi recrutado por Spade, que depois acabou, né, com Diamond, querendo ou não. A gente não sabe até hoje como é que estão os magos de lá. Não duvidaria que eles tenham entrado para a Força Especial de Spade, que está infiltrada. Até mesmo porque a gente vê que se notarmos, o mago em questão que foi mostrado parece estar preocupado com o resultado dos experimentos de Spade, ao ponto que ele fala: "Isso não é bom de jeito nenhum", porque mostra que a Árvore das Sombras está muito mais avançada em torno de Vejush e nosso querido Yami. E também mostra que um Akuma de ranking baixo ou alto level já está sendo cultivado e criado, já está sendo liberado. Então tá mostrando aí realmente que os portais do submundo já estão se abrindo, você vê isso pelo que foi mostrado. E é interessante porque aquele mago em questão, que parece ser um espião, ele tem muita semelhança de porte de característica física com o mentor do Asta. Eu acredito que não é, mas ele é muito parecido. Mas no mínimo, ele é um aliado de Asta porque ele deve ser um dos subordinados, um dos companheiros de Nahato da Força de Infiltração. Pelo menos é o que eu acho. Para todo caso, a partir desse momento, vemos que é terminada essa parte e ocorre que a gente vai para a melhor parte do capítulo, que é a parte do modo união. A gente vê Asta e Iribe versus Nahato. E foi um ponto que eu acho que foi perfeito em vários sentidos. Eu quero que vocês tenham noção que a parte do Asta foi muito interessante, porque por mais que não mostre a transformação, tinha esse ponto também. Eu não me lembro se eu apresentei esse ponto, eu acredito que não. Mas era algo que também a gente poderia ter em mente que poderia acontecer. Por exemplo, ele só mostra a hype através do pós-técnica, por exemplo, os efeitos da técnica como ocorreu, e assim a hype fica para quando for mostrada, porque é muito mais da hora você mostrar contra o boss final, por exemplo, o Dante ou o Zeno, do que você mostrar agora contra o Nahato, né? Então agora você só mostra os efeitos da técnica para criar hype em torno do Asta, para daí no final o Asta chegar salvando geral, como vai acontecer, como eu já apresentei em vídeos anteriores. Então, eu acho que é interessante isso, porque o modo União já foi mostrado, é realmente poderoso, a antimagia é muito formidável, afinal, se o Asta antigamente não conseguia anular Mana Zone, agora no modo União Perfect ele consegue. Foi confirmado isso. O Asta anulou a Mana Zone das Sombras, para você ter ideia. E a Mana Zone do nosso querido Vice-Captain é uma das mais poderosas em Black Clover, se duvidar. É do mesmo porte da Mereoreona, afinal você está colocando em volta, ao redor do seu adversário, sombras. Ele não consegue sentir sua presença, ele não consegue olhar, tudo é escuro. Então eu acho que por Asta ter conseguido anular isso e ainda ter desmaterializado sem atacar diretamente, como o Nahato falou, é hype. O Asta tá em outro patamar. Ele tá muito à frente do Yuno, ele tá muito à frente de vários capitães mágicos. Eu posso dizer que talvez o Asta, nesse modo União Perfect, ele tá rivalizando com o Fuego Orion e com o Yami. Posso estar sendo exagerado? Posso estar sendo exagerado. Afinal, para ele utilizar-se desse modo, ele ainda tem que refinar, moldar
aperfeiçoar, como o próprio Vice-Captain diz. Mas, como ele mesmo disse, quando o Asta conduzir isso perfeitamente ao seu controle, ele será muito poderoso, ao modo que ele deixou o seu Akuma principal, Gimodero, à disposição como parceiro de treino a Asta, porque ele já está indo para a invasão. É interessante porque Asta fica bravo, revoltado, ele acha isso injusto, afinal ele também quer ir, mas como o Naruto diz, você é o nosso trunfo. Nesse momento, por mais que você tenha conhecido, tenha feito o modo união, não está refinado, você vai ir para ser morto. Conduz essa técnica perfeitamente. É interessante, porque o Asta, aparentemente, então, acredito que nem 10 minutos ele deve aguentar nessa técnica. Deve ser algo que dá uma fadiga enorme, um cansaço, como você vê quando eles se desmaterializaram. Foi uma desmaterialização forçada, não foi algo natural. Então, é interessante isso, porque eu acredito que o Asta, por mais que ele possa ficar mais um pouco treinando, eu não acho que ele vai poder ficar um dia inteiro. Eu diria que, no máximo, 2 a 6 horas, no máximo, ele vai poder continuar treinando essa técnica. Mas, mais que isso, eu duvido muito que vai acontecer. Pelo menos é o que eu acho. Pra todo caso, é interessante isso, porque vai ser aquele clichê básico, o protagonista entra na batalha final pra vencer tudo. O que eu quero dizer com isso? Lembre de Ichigo Turbankai, digamos que no final do mangá. Lembre de Naruto modo Senin em Konoha. Você vê que são exemplos perfeitos porque eles entraram no momento cúmino, quando já estava na guerra, na batalha final. Então o Asta vai ser assim praticamente. Vários companheiros vão estar feridos, talvez alguns mortos. Acontece que quando não tiver mais esperança, tudo tiver quase terminado, Asta chega com um meteorito negro ao lado de Gimodero, que deve estar exausto, xingando Naruto. E acontece que ele chega com aquela pose. Tá na hora de acabar com o Zeno. Tipo, ele chegando que nem um trovão falando, tragam-me Zeno, tragam-me Dante. Tipo, o Asta vai chegar gritando, é só isso que eu posso dizer. Pra todo caso, vai ser interessante isso, gente. Eu tô mega hypado, porque essa cena clichê é um pouco clichê, mas se é cena muito bem conduzida, muito bem feita, a gente não sabe se o Asta já vai chegar transformado, a gente não sabe se o Asta só vai entrar na Black Form 1, a gente não sabe se o Asta vai chegar assim a transformação, então vai ser muito interessante isso. A gente também não sabe se o Asta vai chegar realmente refinado por completo, pode ser que demore e ele não consiga, mas pra todo caso, como o Gimodero disse, o Naruto é um ogro, o Naruto é extremamente malvado. Se eles utilizarem desse modo, eu vou ser morto. Foi muito interessante porque os companheiros Akumas do Gimodero, tipo, só colocaram a mão no ombrinho e falaram: eu não queria estar na sua pele não, ainda bem que eu tô indo pra Spade. Sério, foi muito engraçado, foi muito interessante a forma como foi feita. Mas ainda assim, deve ser citado um ponto importante, que se o Naruto realmente utilizar-se do modo união, ele não vai estar no full power dele. Deve ser ressaltado isso porque, se você for lembrar, o poder do Gimodero aparentemente é de multiplicação, como foi mostrado. E se ele não tiver com o Naruto, vai ser difícil para o Naruto. Quem ele poderia enfrentar? Eu acho que vai ser uma batalha muito suada quando ele enfrentar alguém da Tríade Negra. Mas, para todo caso, é para criar hype. Como vocês já sabem, o Naruto não é aquele personagem que eu acho que vai ficar vivo por muito tempo. Mas a gente não sabe também se ele vai continuar na história, se o autor vai querer continuar conduzindo. A gente não sabe nada ainda quase do plot do Naruto, então também é um desperdício se ele quiser fazer uma matança. Para todo caso, eu acho que vai ser nessa invasão que a gente vai conhecer mais o personagem. Então vai ser interessante isso. Pra todo caso, acredito que voltando ao ponto principal, né, já pra gente concluir no capítulo, a gente vê que o Naruto ainda diz palavras de confiança para o Asta, ele mostra muito de uma mudança de personalidade quando se trata do Asta, foi algo bem legal. E a gente vê que o Asta agora tá preparado, ele vai treinar e quando se aperfeiçoar, ele está indo para Spade. E a partir desse momento vemos que ocorre que é direcionado já para a última página do capítulo, onde vemos a situação de Clover e onde está os Royal Knights 2, em modos composto de 10 membros, onde vemos praticamente todos os capitães mágicos. Então, com isso, a partir da introdução dos personagens principais que vemos logo no início, a hype está criada, porque possivelmente serão todos eles que irão. A gente vai saber isso logo logo, mas para todo caso, foi uma ótima maneira de concluir esse capítulo com hype para o próximo. Sem dúvidas, ótimo capítulo para Black Clover, que deveria ser elogiado e exaltado. Afinal, vamos ser honestos, quem não está hypado para agora o próximo capítulo? Eu acho que sobre o Royal Knights foi muito bacana, porque a vestimenta deles me dá muito hype para eu ver isso adaptado em anime, porque eu não sei a coloração que foi colocado. Eu espero que seja um vermelho, tipo uma cor meio, como eu posso dizer, vinho, uma cor avermelhada, escarlate. Então eu espero que seja essa vestimenta. Eu acho que é tão bonita quanto o incidente do Royal Knights no Byakuya, por exemplo, no início de arco, se você se recordar. Então eu tô mega hypado porque, sério, essa vestimenta é muito bonita mesmo, gente. Eu acho que ficou muito bacana.
Ainda mais porque todos os magos que estão vestindo só são magos de alto level, de alto calibre. Magos do nível de Capitão Mágico. Querendo ou não, podemos falar do Seken, mas ele foi coroado lá pelo Kira. Então, ele tem esses status. Então, se você for perceber, ali só tem mago épico praticamente, Cavaleiro Mágico muito forte. Eu acho que ver, por exemplo, o Yuno vingativo, ver o Fuegorion determinado, Charity, ver a Dorothy dormindo, era uma das personagens que eu acreditava realmente que poderia ir. Se você for ver os vídeos onde eu falava de possibilidades de quem pode derrotar a Tríade Negra, ela tá ali colocada. Então, sério, vai ser muito épico, porque eles já vão com o esquadrão total, full power. Porém, esse esquadrão vai realmente todo com o Nahato ou vai ser dividido? Devemos lembrar, pode ser que o Nahato agora divida, pode ser que o Nahato só possa levar menos de 10 pessoas, por exemplo, 5. A gente não sabe o limite de magos. Lembrando, os Touros Negros, eles vão chegar juntos, eles vão chegar depois salvando o Nahato, por exemplo, no momento de Kumido. Pode ser que isso aconteça, pode ser que eles façam estilo a la Naruto no Arco Pain. Por exemplo, o Gimodero sente pelo contrato que algo está acontecendo com o Nahato e assim o Asta decide ir, mesmo que por incompleto, digamos, atacar. Eu acho que o Tabata vai fazer muito nesse estilo, pelo menos é a minha opinião. Eu acho que o Asta vai saber que está acontecendo alguma coisa muito grave e assim, mesmo sem estar em 100%, uns 90% no modo união, ele vai pra Spade. Pelo menos é o que eu acho que pode acontecer. Tanto que o Nahato deixou o Akuma principal dele. Então eu acho que é muito intuitivo ele ficar ali. Pra todo caso, é minha opinião, a gente vai ter que esperar até o Asta voltar. Se prepare, que provavelmente serão 40 capítulos no mínimo. Eu iria falar 25, mas 25 eu acho muito pouco, porque eu não sei quantos cavaleiros vão e quantas lutas irão acontecer e se realmente acontecerá já as lutas principais. Pode ser que eles coloquem Dark Disciples de alto patamar, altos status, e não os que a gente conheceu, digamos que na invasão que ocorreu em Hurt. Então é interessante de termos isso em mente. Devemos lembrar, ainda tem Noera e os elfos. Então quando você vê tudo isso, que tem elfos, tem os touros negros, tem Nahato com os capitães mágicos, você percebe, vai demorar pra caramba pro Asta chegar. Quando o Asta chegar, só vai ser tipo o protagonista chegando pra resolver a parada. Pelo menos é o que eu acredito. E vai ser muito interessante, porque seria bacana o Asta enfrentar a Tríade Negra praticamente por completa. Eu ia achar muito divertido. Mas não dá pra saber. Pra todo caso, eu acho que foi legal a escolha do Urangrus estar junto, porque o Urangrus tem status de Capitão Mágico, a gente ainda vai saber os motivos porque ele abdicou do título. É interessante isso de ser afirmado, porque não é como se fosse em definitivo, pode ser que ele volte a ser um Cavaleiro Mágico, um Capitão, então é interessante ser afirmado isso. Em todo caso, eu acho que é interessante porque realmente as escolhas dos capitães, dos magos que estão ali, realmente é pra resolver a parada, é pra salvar a rainha, é pra salvar os colegas, companheiros como Yami e Verjust, que inclusive eles já estão bem mal. Você vê que o projeto, o experimento já está em um alto procedimento, talvez uns 20, 30, 40% no máximo já da árvore está sendo conjurada. Pelo que foi mostrado, eu diria que tá uns 20, 25. Então tá ficando grave a situação. E eu ainda acho que a partir desse arco vai ter alguma morte importante para o lado de Clover. Não sei se vai ser pelo William, não sei se vai ser pelo Nahato, mas são personagens que eu acho que é bem provável, mas até lá temos que ser paciente. Relembrando, isso são expectativas que eu já tô colocando, que eu vou reafirmar no momento certo, daí quando for mostrado. Mas, para todo caso, eu acho que a partir disso, praticamente tá tudo exaltado. Mais uma vez eu elogio, a Jump tá arrasando. Não é só Black Clover que tá com hype. A gente vê que o One Piece um ano está com hype. O Kaido praticamente levantou uma Shima, pra você ter ideia. Pra quem não sabe, Shima é ilha. Isso mesmo, o cara conseguiu levantar uma ilha. Eu acho que My Hero também tá com hype, volta de heróis muito queridos. E Black Clover tá perfeito agora com a invasão começando. Mas eu acho que a vestimenta ficou muito bonita. Eu tô muito hypado pra ver em que cor ficou a coloração. Eu acho que vai ter muita batalha épica agora. Fico curioso sobre o que pode acontecer. Mas é esperar, é ter fé e esperança que logo logo tem o próximo capítulo. E assim a gente faz aquela pergunta pra aguardar a expectativa. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Black Clover? Para o próximo capítulo de Black Clover, devemos ficar atentos ao que será mostrado, que obviamente é o grupo de infiltração. Eu acho que é interessante isso, porque o Nahato vai chegar lá, e assim a gente vai ver a reação de cada capitão mágico, provavelmente. Eu acho que deve ser muito engraçado, porque vai mostrar o motivo do porquê o Seki está indo. E eu acho que vai ser divertido, porque o Kira deve ter, tipo, colocado, eles precisam de você.
eu estou abdicando do meu guarda pessoal para que ele possa salvar o reino. Vai ser muito interessante. E praticamente a gente já sabe o papel do Sekken. Ele que vai levar o Yami e o Verjust todos abatidos, chegando lá. Provavelmente ele que vai tirá-los lá, porque vai ser a melhor função colocar pra ele, que é o mago que tem magias apropriadas para fazer recuo. Pelo menos é o que eu acho. Essa vai ser a função dele, além de comédia. Para todo caso, a gente vai esperar realmente o próximo capítulo para ver um pouco da sua reação, que vai ser interessante. Para todo caso, eu acho que é interessante também ser afirmado que a gente não sabe se vai ter outros magos que vão chegar. Eu acho interessante que eles vão mostrar na face do Jack. O Tabata Sensei não fez isso. E também não sabemos se os Tolos Negros irão com o Naruto. Eu acho que é bem capaz deles não irem e irem sozinho no momento de metade da batalha. Relembrando, estou falando também de Tolos Negros que ainda nem participaram. Eu acho que o momento mais épico nem vai ser os Tolos Negros que já foram apresentados, e sim os Tolos Negros como o nosso querido Zora e Magna, que devem adentrar o momento principal da batalha. Eu acho que vai ser interessante eles. Eu acho que também deve ser mostrado um ponto interessante que o Naruto reconhece os pontos fortes dos Tolos Negros, porque ele sempre os vigiou através das magias das sombras. Então, por mais que ele tenha falado aquelas palavras frias, foi como eu pensava. Foi para motivá-los. Então vai ser interessante se os Tolos Negros aparecerem no próximo capítulo diante do Naruto. Eu acho que vai ser bem interessante isso, porque o Asta conhece os verdadeiros sentimentos do Naruto. Isso com um ponto alto. Pra todo caso, a partir disso, a gente fica no mistério. Possivelmente o Asta pode aparecer, o Anuário pode aparecer. Eu acho bem difícil. Eu acho que eles não vão aparecer no próximo capítulo. O Asta vai ser jogado agora bem pouquinho, só mostrando algumas cenas treinando, e nem vai ser muito. Já a Noelle pode aparecer, mas logo logo eu acho que é capaz de eles mostrarem o Gadia, apenas ele, porque eu acho que eles vão mostrar mais a infiltração começando. Mas você já sabe, né? Quando isso acontecer e quando for mostrado realmente o que vai acontecer no próximo capítulo, a gente vem aqui conversar. Então até lá é aguardar com hype, porque lançando o próximo capítulo de Haru Senpai, Leandro, ele vem aqui conversar com vocês. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover Matar, né?